Você vem trabalhando lentamente e com constância na consecução dos seus objetivos, com paciência, podendo ter feito inclusive uma ou várias transições de carreira. E nesse caminho, você pode ter feito colheitas parciais em determinados momentos, mas sem a sensação de realização ou de ter achado plenamente o seu lugar. E é que o seu legado está entrelaçado ou tem relação com o musgo e as árvores. O musgo porque ele cresce em terrenos difíceis, representando a capacidade de prosperar em situações adversas e simbolizando a vida, a resistência e a longevidade. Logo, pode ser que a sua situação seja adversa, mas o seu sucesso será longevo. And your eyes were also all my dreams are now. E por outro lado, o musgo prepara o caminho para outras plantas e seres vivos. Logo, simboliza também o pioneirismo e a transformação. E se vincula à humildade, paciência e quietude. Logo, pode ser que durante esse caminho você tenha desenvolvido a sua humildade precisamente através dessa demora nos seus resultados. Mas fato é que você traz um olhar ou uma proposta pioneira sobre determinada questão que vai abrir o caminho para muitas outras pessoas. E as árvores em geral crescem devagar, mas o carvalho em particular cresce mais devagar ainda do normal, uma média de 30 centímetros por ano. Logo, você precisa ser especialmente paciente e acreditar todo este tempo que a sua visão se manifestaria no tempo certo. E não é sendo fraco ou frágil que você consegue essa atitude. Você desenvolveu uma fé genuína no seu trabalho que hoje constitui a sua principal fonte de fortaleza. I wonder where did you go? I have to know. Maybe I'm wrong and it's only me. Logo, os seus medos hoje estão mais baseados nas opiniões e perspectivas alheias do que na lógica daquilo que você construiu todo este tempo. O que eu vejo aqui é um medo de você ter se iludido até agora. Mas se você projetasse a futuro tudo que você construiu até agora, o resultado seria bem diferente daquilo que os outros estão estabelecendo para você. A questão é que você já chegou muito longe. E eu não vou permitir que você morra na praia. And your eyes were also all my dreams are now. I wonder where did you go? I had to know. Golden. E eu entendo que você possa ter passado por situações desafiadoras que possam ter minado muito essa confiança em você mesma. Situações que não tenham dado certo mesmo e das quais você tenha precisado se retirar após um certo investimento de tempo. Logo, por um lado, são essas experiências as que estão fazendo você flutuar entre um estado interno de confiança e outro de pessimismo. Mas por outro lado, e especificamente no tarot verborista, o 3 de ar ou 3 de espadas mostra 3 equináceas murchas se dobrando em direção ao chão e oferecendo as suas sementes para que novos botões possam surgir. Logo, essas tentativas frustradas que de fato murcharam e te trazem essa insegurança foram as que plantaram ao mesmo tempo as sementes da pessoa que você é hoje neste novo cenário. Porque essas dores ou realidades agonizantes te levaram para uma profunda percepção de você mesma. E os remédios feitos de equinácea aumentam a resistência à infecção, fortalecendo nosso corpo. Logo, de alguma forma, essas experiências construíram a resiliência dessa nova versão de você mesma.
resiliência necessária para essa fase de transição que você está hoje. A runa Iwas fala de mudança, pode ser de casa, de emprego, mas são mudanças que estão acontecendo ou estão de alguma forma amadurecendo. E que você já está pronta para encarar o futuro sem medo. Mas presta atenção às pessoas que estão construindo junto com você, seja em termos de compartilhamento financeiro ou de cuidado mesmo. A água marinha é uma pedra que estimula a expressividade. Ela limpa bloqueios no chakra da garganta. E que pode ser que proximamente você precise passar muito tempo falando, para o qual você pode usar a pedra física para reforçar a clareza na sua comunicação. E pode ser que você tenha no seu entorno uma série de pessoas que estão espalhando fofocas para você, impedindo ou dificultando que determinados grupos vejam você baixo uma boa luz. Nesse caso, vamos dar uns passos para trás para entender o que está acontecendo. Mas já adianto que a chave está em que você não leve isso muito a sério, que você mantenha uma atmosfera leve. Podem ser pessoas magoadas do seu passado que precisam que você desempenhe determinado papel. E não tem nada a ver com você ou com as suas capacidades. Unicamente cuide do seu ambiente mais próximo e dessas pessoas que estão construindo junto com você. E não se preocupe tanto por esses ruídos externos e também não por expectativas alheias. The rhythm of the saints, cold rays, long days by your side, love dreams, all things were alright. Take me back there again. Can you take me back there again? Se preocupe unicamente por ser verdadeira e honesta com aquilo que você acredita e se guiar pelos seus altos princípios éticos. A integridade consiste em fazer aquilo que a gente considera certo, mesmo que ninguém vá reconhecê-lo e que aparentemente não seja algo tão conveniente para nós. E é uma escolha que a gente faz e que não pode ser isolada, sino que precisa ser consistente no tempo, logo seja consistentemente íntegra. A honestidade vem unicamente definida pela presença de verdade pessoal, mas a integridade é mais exigente no sentido de que, além da verdade pessoal, precisa estar presente também altos princípios éticos. Quem a gente quer ser no mundo. E para te ajudar a sustentar essa escolha ao longo do tempo, que é o que acaba constituindo um traço de personalidade, pode usar nos próximos dias essa geometria sagrada. Na imagem, os verdes se referem ao coração, e o turquesa ou azul esverdeado se refere à combinação da energia do coração, verde, com a da expressão, azul. O que nos leva a uma expressão amorosa da nossa verdade pessoal. E é que, para sermos verdadeiramente vistos, ouvidos, entendidos e aceitos como somos, precisamos ser consistentemente nós mesmos e nos responsabilizarmos por aquilo com o qual nos comprometemos. E pode ser que para isso você tenha passado por um período de maior solitude, tentando achar o seu caminho e procurando as suas verdades. The sky is gray, I guess that's what it takes to feel a little lonely, yes, I stay. Do you feel our love is the only
everything that is real. It's like a heart with nothing to conceal, nothing more. Porque unicamente conseguimos achar clareza quando fugimos dos pensamentos ou as ideias dos outros. E você vai conseguir construir a sua serenidade através da gratidão. Na medida que o trevo vermelho restaura o solo, as suas lindas flores nos deliciam na superfície. E é que, no tarot do herborista, os números 10 são plantas de transição. Porque, após o que eles chamam do mini-drama final, que vem representado pelos números 7, 8 e 9, o número 10 nos permite refletir sobre realizações passadas. E, ao mesmo tempo, adianta ou antecipa crescimento futuro, porque vêm representadas por plantas de compostagem, que restauram o solo e, ao mesmo tempo, viabilizam um futuro crescimento. Logo, você está num momento de transição prévio a uma expansão. Restauração que você consegue através do desenvolvimento de um senso de gratidão, que você alcança através do reconhecimento das suas realizações passadas. A runa Kauna é a runa da abertura, da confiança, da nova luz e o fim da escuridão. Mas para que isso aconteça, precisamos estar dispostos a ver os sinais que a vida nos dá. E para isso a gente precisa de honestidade. Honestidade com as nossas percepções em cada momento, que são de fato cambiantes. Logo, é um processo dinâmico à medida que passa o tempo, onde cabe unicamente a nós perceber as nossas mudanças de percepção e atuar em consonância. E é que quando sabidamente nos desviamos daquilo que consideramos verdade, criamos uma realidade alternativa, paralela àquela realidade que estamos vivendo. Os azuis nesta imagem se referem tanto à claridade para ter essas percepções quanto à expressão para conseguir comunicá-las, porque é unicamente através da honestidade e a integridade que se pavimenta o caminho para uma verdadeira intimidade. E nessa busca pela honestidade e clareza nas nossas percepções cambiantes, a nossa raiva ou irritação é sagrada e tem um papel fundamental. E precisa ser honrada e olhada com carinho. E não desprezada, nos envergonhando como se estivéssemos fazendo algo errado, sino como um indicativo de uma nova percepção sobre algo ou alguém. Sentimento pelo qual não temos que nos deixar levar, mas que em nenhum caso deve ser rejeitado. A cor roxa é uma planta perene da América do Norte, que é conhecida cientificamente como Cimifuga racemosa e é amplamente utilizada como suplemento alimentar para aliviar os sintomas da menopausa, como ondas de calor ou suores noturnos, por suas propriedades ou efeitos parecidos ao estrogênio. A cor roxa também é utilizada para tratar distúrbios menstruais e pode ter propriedades calmantes e anti-inflamatórias. Logo, nos ajuda e nos ensina, ao mesmo tempo, a nos apropriarmos do poder dessas fortes emoções através de uma atitude calma. Nos próximos dias, você pode tomar inclusive chá de cor roxa para ajudar num direcionamento construtivo dessas fortes emoções. Direcionamento construtivo que consiste em acender uma chama de inspiração e criatividade. O verbasco é uma planta muito fácil de achar e é por isso que é uma planta medicinal negligenciada. Logo, pode ser que você tenha ficado muito disponível e por isso ter sido menosprezada ou pouco valorizada, mas isso não significa que você não tenha valor. Como
como verbasco, a sua força interna e doçura externa fazem de você um ser extremamente elevado, que está ficando irritado por ser negligenciado. Logo, direcione construtivamente essa irritação, se permitindo expressar os seus desejos mais profundos com suavidade, de uma forma mais racional e menos instintiva, e não tenha receio de críticas. Este não é um bom momento para você adaptar a sua expressão para manipular reações externas. E para apoiar esse movimento, procure atividades que você gosta de fazer para reduzir os seus níveis de estresse. Direcione construtivamente esses instintos, se expressando também através de um processo criativo com uma atitude humilde. É assim como você conseguirá retomar o seu poder pessoal. Processo criativo através do qual você fará remédios deliciosos, do mesmo jeito que se faz com a cerejeira selvagem. Logo, encara com jocosidade e graça o seu processo criativo e se permita brilhar. As árvores frutais que caracterizam os números 9 dentro do tarot do herborista ocupam um lugar de destaque nas plantações, porque eles comemoram o triunfo do herborista e trazem um sentimento de realização. Lembrando que essa maturidade dos 9 unicamente é possível aceitando o convite dos 7 e vencendo os desafios dos 8. Logo, é graças a todos esses desafios que você enfrentou que hoje você tem frutos para entregar. E é através desse processo como os seus esforços acabam dando os seus frutos. E pode ser que durante uma determinada fase você tenha se perdido em lamentos ou inclusive em depressão, incapaz de seguir em frente após uma grande perda. Mas é essa tristeza quem abre as portas da sua intuição, porque durante esse desafio você entrou num desespero profundo, mas conseguiu achar dentro de você uma esperança dourada que te impulsionou apesar dessas ameaças ou situações desafiadoras externas. A hidraste é um remédio muito apreciado, mas a sua sobrevivência está ameaçada por uma colheita excessiva. Logo, você é de fato muito valiosa, mas a entrega foi efetivamente excessiva. Os números 5, o herborista percebe como as escolhas da cultura dominante influenciam no ecossistema e se posiciona sobre o que acha certo, levando assim a uma conservação do coletivo. A ágata rendada azul promove uma tranquilidade emocional e uma comunicação clara. Logo, se expresse claramente para expor o seu ponto de vista e faça um esforço para escutar o ponto de vista alheio. Mas lembre-se que você não precisa acreditar no que a outra pessoa fala, mas precisa deixar essa pessoa se expressar. Você pode, inclusive, nos próximos dias, usar a própria pedra no físico, porque vai tanto elevar a sua expressão como te ajudar a conectar com um conhecimento profundo de você mesma, te levando assim à liderança de você mesma, que no fundo é o único que importa. Você aprendeu a administrar os seus recursos com sabedoria, tanto financeiros como de tempo. E vão ser essas sólidas raízes que você estabeleceu as que sustentarão o seu crescimento.
você estabeleceu também as bases de um trabalho muito artesanal, muito bem feito, mas que tem ainda bastante trabalho pela frente. Mas você tem o material ou a inspiração necessária para construí-lo. O salgueiro é uma planta que dá contorno. Ela cria um santuário no matagal para animais menores. E as árvores mais novas podem ser modeladas ou curvadas para se encaixar na localização. E por isso são muito apreciadas pelos cesteiros. Logo, por um lado, você vai precisar de solidez para poder dar contorno ou criar um espaço seguro para os outros. E ao mesmo tempo de flexibilidade para poder se adaptar à consciência em expansão do coletivo. Guardiã de um ecossistema que garante que o que fique dentro do seu contorno prospere ou se desenvolva. Você vai começar a cultivar uma comunidade, onde tudo que você está construindo, nesse momento talvez mais em silêncio, será o contorno do remédio de amanhã. No tarot do herborista, após a abundância do número 3, o número 4 nos ensina sobre a importância do contorno ou os limites. E é que pode ser que você tenha aprendido recentemente como fatores externos afetam de fato a nossa viagem, desenvolvendo assim o seu discernimento e a importância da reciprocidade, que vai muito além do olho por olho e dente por dente, e que se estabelece através do lugar de cada um dentro do coletivo. Logo, agradeça a todos aqueles que ajudaram a construir as suas raízes e seja generosa dividindo seus talentos. Tome novas responsabilidades com coragem. Plantar erva cidreira numa determinada área cria um alvoroço ou uma atividade nela, estimulando o crescimento através da formação de um ecossistema diverso. Logo, a sua criatividade, originalidade e abertura para ideias alternativas vai ser decisiva na formação dessa nova comunidade. E embora a emoção e o medo carreguem ou pesem nas suas ações, seja confiante sobre o que precisa ser feito. É o começo de todo um caminho que trará para você uma reciprocidade. Os aces vêm representados por plantas que são consideradas ervas daninhas, facilmente achadas na natureza e que geralmente não são cultivadas intencionalmente, senão que, muito pelo contrário, socialmente se vê a necessidade de que sejam erradicadas. Mas são um remédio antigo com um longo historial de uso e são as primeiras plantas que um futuro herborista profissional encontra. Logo, pode ser que você esteja num momento de baixíssima popularidade, no início da sua carreira, e esteja considerando inclusive a possibilidade de se erradicar ou acabar com o seu projeto. Mas é através desse processo, com todas as suas fases, que histórias de sucesso são construídas. A sua experiência será um gatilho para uma lembrança somática de formas antigas de ser e convidará a um conhecimento mais profundo. Logo, refresque o seu olhar sobre a sua missão. A intuição é a habilidade de saber ou sentir algo sem nenhum raciocínio consciente, que pode se referir a uma percepção sobre mim mesma, algo que eu sei ou eu tenho certeza sobre mim, ou ter acesso direto a um conhecimento inconsciente sobre mim mesma. E também pode ser descrito como nosso primeiro instinto ou como a gente responde a uma nova situação ou pessoa. E às vezes a intuição fala através de flashes de sabedoria ou conhecimento, ou momentos de déjà vu, mas pode causar também uma série de sinais físicos no nosso corpo, como arrepios, palpitações no coração ou uma sensação de aperto no estômago. E enquanto a gente percebe o nosso mundo físico tridimensional através dos nossos sentidos,
um mundo multidimensional exige a percepção da nossa consciência. Por isso, um mundo multidimensional inclui a intuição. It's been so long, I know, but I'm finally coming home. Till then I'm dreaming of your heart, your eyes, our love. Your heart, your eyes, our love. Porque a intuição consegue interpretar tudo aquilo que vai além do óbvio e concebível através do tato, gosto, cheiro, vista e audição. Se considera nosso sexto sentido porque se refere à habilidade de perceber as energias sutis que fazem parte da multidimensionalidade. E a gente se refere à intuição através do terceiro olho, porque esse olho se refere a uma visão interna ou a uma percepção sobre si mesmo. Aquilo que a gente só consegue perceber através da autoconsciência. E o 3 é um número catalítico, porque se refere à energia que acelera ou cria uma reação entre duas coisas desconexas sem necessariamente se mudar a si mesmo. Logo, nesse processo todo, vai ser fundamental que você se mantenha fiel a você mesma, sem que você mude no processo. E, especialmente nos relacionamentos românticos, a dinâmica entre duas almas pode ser complexa e difícil de navegar. E para isso, a nossa intuição pode ser uma ferramenta muito valiosa na nossa viagem em busca de evolução através de um relacionamento. Se guie por um profundo senso de integridade. Vá direto ao ponto, mesmo que doa. Mas ao mesmo tempo, tome ação desde um lugar calmo e amoroso. Diga o que você verdadeiramente quer dizer. Intencione o que você fala. Tenha presente os seus valores e tome decisões rápidas sem duvidar das suas escolhas. Abrande atenção com muita sagacidade sempre que você tiver oportunidade. Mas você precisa cortar algo da sua vida para abrir passo para a verdade. E examine o que está impedindo você de se expressar livremente. Porque tem dificuldades familiares de longa data que precisam ser resolvidas. E se você tem opiniões fortes, espere um pouco antes de expressá-las e, em paralelo, considere a possibilidade de fazer alterações na sua aparência, no seu estilo. Procure cursos ou livros que irão ajudar você a desbloquear os seus talentos. Porque a relutância em alterar algum aspecto da sua carreira poderá prejudicar você. A obsidiana é lava derretida que não teve tempo para se cristalizar. É uma pedra sem limitações e sem fronteiras. Logo, por um lado, não se limite e por outro, se dê um tempo. Hanging from the ceiling, trying not to look away. E a obsidiana nos aponta como podemos superar determinados comportamentos destrutivos ou que tiram a nossa força. Nos ajuda a chegar ao âmago do problema e nos impele a crescer, nos proporcionando um apoio sólido enquanto fazemos isso. E com orientação qualificada, as suas propriedades catárticas são extremamente preciosas.
Do mesmo jeito que as suas qualidades catárticas são extremamente preciosas se bem direcionadas através, eventualmente, de uma orientação qualificada. Maybe I didn't do enough. Maybe I could have held you harder. Ela proporciona um cordão de aterramento que vai desde o chakra da base até o centro da Terra, nos protegendo ou absorvendo energias negativas do ambiente e nos fortalecendo em casos de necessidade. Muito útil para pessoas extremamente sensíveis. Então ela dá suporte, mas não resolve o problema sozinha. A raiz da questão ou do problema deverá ser confrontada para poder ter paz. E existe a necessidade de resolver a questão permanentemente e não procurar soluções paliativas. Uma vez expandida a consciência, que é tudo que a gente fez através da leitura, a obsidiana nos ajuda a entrar no desconhecido com mais confiança e desenvoltura, porque ajuda a digerir qualquer coisa que seja difícil de aceitar. Still full of spite, but with a different name. Conhecer a natureza é fundamental para nos conhecermos a nós mesmos. O carvalho é um soberano da terra, que, como a gente comentava, cresce devagar e vive muitos anos. Logo chegou a hora de construir o seu futuro, logo atenda ao seu chamado. Seja paciente e acredite que os seus desejos se manifestarão no devido tempo. Os móveis de madeira de carvalho são duráveis e fartos ou abundantes. Logo, confie que as suas manifestações serão fartas ou abundantes e muito sólidas. E irão muito além de você e a sua vida. Stuck in a blackout under a sky that's painted purple and red. I'm losing track of. Neste momento, siga os seus sonhos e procure se rodear de sabedoria nesses inícios. A sua migração já começou. Saboreia ou aprecia pequenos prazeres e convida aos outros a se unirem. Acredite nas suas habilidades de liderança e se preocupe unicamente em criar valor para gerações futuras. E pode ser que seus sonhos sejam intensos, mas também assustadores ou confusos de algum jeito. Mas encare o desconhecido com curiosidade e coragem. Tudo irá se abrindo e se mostrando. Those walls until my shadow falls. Todos esses pedaços quebrados contêm as estrelas da esperança. Abra seu coração à graça e tenha fé e acredite nas suas possibilidades. A aparição do chopo do Canadá numa determinada área indica que tem água perto, mesmo que a gente não consiga vê-la. Logo, se mantenha otimista. Não perca o seu fogo ou a sua vitalidade. Mantenha sua chama acesa e permita que ilumine a sua coragem, para que seus maiores desejos sejam expressados. Lembre sempre do carvalho e seja paciente. Those walls until my shadow falls. Until my shadow falls. Until my shadow falls. Until my shadow falls. E não leve o trabalho muito a sério, se mantenha leve.
E quando chegarem as movimentações, não ignore quem permaneceu ao seu lado todo este tempo. Certifique-se que você reserva um tempo para eles. Faça aquilo que você prega e dedique um tempo para aperfeiçoar as suas habilidades. A cúrcuma estabiliza o corpo, aumentando a vitalidade e a força. Você pode inclusive usá-lo no físico para ajudar nesse sentido. Mas honre os projetos que se constroem através do tempo, porque é através deles que conseguimos exercitar na prática o nosso compromisso. And heaven and nature sing. Joy to the world, joy to the world, joy to the world, joy, joy, joy to the world, joy to the world, joy. Iguas é a runa do movimento ou da transição, fase que demanda perseverança, confiança e paciência. Logo, você está em algum processo que está ainda em amadurecimento, mas você está forte o suficiente para encará-lo sem medo. E será ele quem trará a você uma experiência iluminada, frente a pessoas que estão em desacordo com você. E não para mostrar para ninguém que está equivocado, mas para trazer a eles e a você mesma esperança. Entendendo que, mesmo eles sendo aparentemente responsáveis pela sua dor, sempre foi sobre a própria dor deles. Manipulações da realidade que levam a frustrações. Um beijo e até a próxima.